Olá, pessoal! Que maravilha compartilhar a vivência de leitura com vocês nesse clima de verão, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Deixe que o livro faça parte da sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nesta última edição de janeiro de 2020, continuamos comemorando o Dia do Leitor, que tem data marcada em 7 de janeiro e, claro, na companhia de vocês. Vamos estimular a leitura e a formação de novos leitores, desde a base, e é fundamental que o conteúdo dos livros tenha qualidade. Uma outra questão é ficar atento à qualidade do que a gente oferece. Então, que tipo de livro nós estamos oferecendo às nossas crianças? São livros de qualidade estética, literária? São livros que apostam na inteligência do leitor? São livros que você, como adulto, lê e diz, nossa, que interessante! Ou mesmo na escola, os livros que a escola seleciona são bons modelos de livros, de textos, vão oferecer repertório para as crianças, têm um vocabulário rico, variado, apresentam ilustrações interessantes? Fique atento então a isso. Para formar um leitor é preciso dar qualidade aos livros que ele vai ter acesso. Olha, pessoal, a qualidade, o cuidado e a arte deve estar nas páginas dos livros desde a sua origem, como disse Frei Beto no livro Ofício de Escrever. Eu, o livro, sou também uma obra de arte, dependendo de como os meus autores tecem e bordam as letras que preenchem as minhas páginas. A partir da leitura de livros com conteúdos de qualidade é que vem o pacote de benefícios do hábito da leitura. Para você aprender a falar, a conversar, para você, acho que ser uma pessoa melhor, eu acho que a leitura ela é essencial. Você acaba aprendendo muito lendo, conhecimento, né? Não só livros de romance, ficção, mas como também livros de escola, de profissionais. Eu acho assim que a leitura, a gente seria um país muito melhor, muito mais instruído, muito mais culto se a gente tivesse o hábito da leitura. E muitas das histórias contadas nos livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. Vitória, e eu vou falar um pouco sobre o livro de Nicholas Sparks, que é A Última Música. Bom, esse livro conta sobre uma menina que acaba passando por momentos difíceis por conta da separação dos pais. E ela acaba se tornando rebelde e se afastando um pouco deles. Então, o pai, que tanto a ama, quer reconquistar a confiança dela. Então a mãe dela pede para ela ir ao verão passar com o pai. Nisso ela tem algumas desavenças com o pai, mas depois ela acaba se entendendo e voltando a ter uma relação muito boa, afetiva com ele. Ela também conhece um rapaz pelo qual ela se apaixona e assim, esse livro me causou várias experiências porque eu me identifiquei, tanto na música quanto com a personagem, porque eu passo por isso. Então, eu indico esse livro porque é algo que vai te trazer emoções que muitas das vezes você não sentiu. E um livro pode te trazer essas experiências. Você voa sem estar num avião, você está num lugar fixo, mas sua mente está flutuando. Então, um livro pode te trazer várias experiências inesquecíveis. Então, eu indico esse livro e vários outros. E já que estamos falando de formação de novos leitores, na entrevista dessa edição vamos conversar com Tiago Carvalho, um jovem apaixonado pelos livros, morador de Linhares. Tiago é um leitor apaixonado que considera o contato com os livros uma das melhores referências para a sua vida e para se tornar um ser humano melhor. Para você que não tem hábito, acha que a leitura pode ser um pouco
chata, um pouco complicada, olha, vale a pena. Vale muito a pena porque quando você descobre quem você é, quando você descobre o que as outras pessoas podem ser também, você aí está ativando o melhor lado de cada pessoa. E quando você ativa o melhor lado de cada pessoa, você contribui para uma humanidade melhor. Por meio da leitura, nossa mente nos transporta para outros mundos e aprendemos que é possível viajar, rir, chorar, nos emocionar e conhecer coisas novas sem sair de casa. E ler é uma coisa fantástica, sabe? As pessoas reclamam, porque eu não tenho dinheiro para viajar, não tenho... Viaja no livro, que é a coisa mais emocionante, e cada história que você tem, cada momento. É seguindo junto na viagem literária de Cláudio Lins que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos em frente com a nossa proposta de aproveitar esse início de 2020 para colocar em prática metas de leitura para esse ano. Vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Olá, pessoal! Nesta edição de 25 de janeiro de 2020, vamos focar nas metas para o ano que se inicia. E com nossa atenção, é claro, voltada para aprimorar seu hábito da leitura de bons e prazerosos livros. Portanto, vamos juntos com mais 3 dicas. Leia livro com temas variados. Nunca limite seus tópicos de leitura. E procure sempre por novos conteúdos e escritores diferentes. Não importa o quanto você gosta de determinado assunto. Não fique focado apenas em livros sobre ele. Leia livros sobre assuntos variados e alargue seu horizonte de leitura. Reflita sobre o que leu. Procure refletir sobre o que leu e, a partir desta reflexão, elabore suas opiniões ou resumos do que compreendeu. Verifique se entendeu realmente o que está escrito no livro, explicando-o com as próprias palavras. Compartilhe a experiência de leitura. Compartilhe a experiência do que leu com seus amigos e familiares. Busque novas opiniões e pontos de vista sobre o que foi lido. Seja em comunidades na internet, seja com amigos que tenham lido ou que se interessem pelo assunto. E atenção, pessoal! Essas dicas e sugestões que fazemos aqui, entre tantas outras informações, podem ser encontradas no livro A Importância da Leitura, Conceito, Benefícios e Dicas, de minha autoria, que vocês podem adquirir através do Zap 27 9935 9163. Outra dica importante: caso você tenha dificuldade para comprar livros, procure a biblioteca da sua cidade. Leve seus documentos pessoais e um comprovante de residência. Terá acesso gratuito ao interessante mundo da literatura. Permita que o livro faça parte da sua vida. Sabe aquele livro que toca profundamente a sua alma desde as primeiras páginas da leitura? Pois é, trata-se da Livraria Mágica de Paris, na nossa coluna Dica de Livro. No livro A Livraria Mágica de Paris, Monseau Perdu se considera um farmacêutico literário. De seu barco livraria, ancorado no rio Sena, ele prescreve livros para todas as dificuldades da vida. Fazendo uma análise intuitiva dos clientes, Perdu identifica e recomenda o livro perfeito para cada pessoa. A única pessoa que ele parece não conseguir curar através dos livros é ele mesmo. Há anos vem sendo assombrado pela desilusão amorosa que sofreu quando a mulher da sua vida desapareceu e o deixou, apenas com uma carta, que ele não consegue abrir 21 longos anos depois. Perdu se vê na situação de que, finalmente, é forçado a ler a malfadada carta, na esperança de fazer as pazes com sua perda e descobrir como termina aquela história. Ele levanta a âncora e parte para o sul da França para uma missão na companhia improvável de um escritor acometido por um bloqueio criativo e de um cozinheiro italiano à procura da barqueira misteriosa.
Perdu navega pelos rios do interior da França, compartilhando sabedoria e livros e demonstrando que o mundo da literatura pode conduzir a alma humana pelo caminho da cura. Olha, pessoal, o livro A Livraria Mágica de Paris, de autoria da escritora, jornalista e professora alemã Nina George, é uma carta de amor aos livros, perfeito para quem acredita no poder que as histórias contadas nas suas páginas têm de influenciar nossas vidas. Eu li esse livro pela terceira vez, acho muito bacana essa história. Essa história nos leva a resgatar também um pouco da humanidade, que de certa forma, nesse mundo moderno, nós estamos perdendo. Leia esse livro, compartilhe essa experiência comigo. Permita que o livro faça parte da sua vida. E falando em colocar o livro na vida das novas gerações e de formar novos leitores, eu quero convidar vocês para compartilhar comigo uma belíssima experiência que tivemos com a presença da professora e escritora Bernadette Lira, quando ela esteve na Escola Bartolvino Costa aqui em Linhares no ano passado. Ela veio fazer um bate-papo literário com os estudantes. Vejam o resultado desse encontro, muita emoção envolvida. Na nossa coluna, participação de telespectadores. Bom, é muito gratificante, falando até mesmo como uma pessoa que escreve, né? Que eu também escrevo aí há algum tempo. E agora posso ter ela também como inspiração para os meus próximos escritos, né? E é algo assim que é muito bom pra gente, porque a gente acaba sendo reconhecido, como ela disse, né? É muito importante, porque geralmente a gente tem contato mais com textos, contos, e nunca a gente tem contato com uma escritora assim na nossa frente. E também é muito importante porque tem muitas pessoas que nunca pegaram um livro para ler e tal, tendo esse contato com uma profissional, uma escritora, achei muito importante. Então, é uma experiência nova, porque a gente sempre escuta falar sobre escritores do Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, mas tem uma escritora que mora tão perto da gente, né? Tipo, ela mora em São Paulo, mas de Conceição da Barra é uma coisa muito boa, porque a gente se sente muito próximo da realidade de um escritor. Eu acho uma experiência muito boa, porque a gente lê, mas a gente nunca teve a experiência de ter uma pessoa, uma escritora junto com a gente, que a gente possa tirar nossas dúvidas. Essa experiência ela é muito boa, porque essa escritora ela vai passar uma segurança para a gente, até mesmo porque eu escrevo, vou saber os sentimentos verdadeiros, né, como que é, e além do mais ela vai falar sobre as experiências, vai falar como que é, vai mostrar as funções da literatura, né, porque na sociedade hoje é muito importante, né, porque a literatura antes, hoje ela tem uma função social, porque vários problemas que aconteceram no passado hoje ainda acontecem, então é muito importante, ela que tem muita experiência para nos passar, e isso é muito bom, principalmente para as pessoas ainda que escrevem, têm vergonha, para passar uma segurança. Engrossando fileiras nos aplausos para Bernadette Lira, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o jovem estudante Tiago Carvalho, aqui de Linhares. E aí, Tiago, fala um pouquinho assim, como é que foi sua relação com a escola? Olha, a minha relação com a escola, professor, ela é uma relação assim, que você descobre muita coisa. Porque, por exemplo, hoje em dia, quando você começa a estudar, você tem uma obrigação, além de estudar, você querer definir qual vai ser o seu destino, o seu futuro. E na escola, eu não tive dificuldade com isso, porque não só com os livros, mas também com a matéria, com a didática, com os professores, eles estão ali para nos instruir sobre um mundo melhor. Você também, dependendo do que você segue, você sabe o que você quer ser. E quando você adiciona livros, quando você adiciona qualquer conteúdo literário na sua vida,
você tem aí uma gama de diversidades, você tem aí vários horizontes para que você possa escolher e saber para onde é que você quer seguir. E a escola, ela não só consegue te levar para onde você querer ir, ela te dá instruções, como também com a ajuda literária, professores, alunos, você consegue ir mais longe e saber onde quer ir. Sua família, você é de uma família de 4 irmãos, né? 4 irmãos. É você, uma irmã sua? Uma irmã e 2 irmãos. Que são gêmeos? São gêmeos. Um menino e uma menina. Uma menina né? e um casal de gêmeos. De gêmeos. Tem uma área do conhecimento na escola, tem uma matéria que você gosta mais assim? Acho que o meu maior problema é ter uma base que eu tenho em todas as matérias e é difícil saber, olha, eu gosto mais dessa. Porque desde criança eu gosto de ciências, quando eu falo de ciência eu falo astronomia, eu já participei daquela prova que é o OBA, eu gostava muito, uma vez eu fiz um projeto com os planetas, sistema solar, eu gosto muito de história, a língua portuguesa nem se fala, que a literatura também engloba ela ali. Uma matéria que eu tenho um pouco de dificuldade, mas que eu tenho uma curiosidade muito aguçada, é a própria matemática. A geografia que explora os mapas ali, o oceano, os continentes, é muito bom. Mas quando eu quero dar uma ênfase naquela matéria, eu já automaticamente escolho a língua portuguesa porque envolve a literatura, e a literatura é o meu foco hoje em dia. É o foco. É o foco. Como é que o livro entrou na sua vida, o hábito da leitura, Thiago? O hábito da leitura foi com a professora Selma, como nós conversamos. Professora Selma Pessotti, Selma na Pessotti, Escola Polivalente de Linhares 1. Exatamente. Com o projeto Porta-Malas Literário, que nós conversamos, né? Nós já fizemos matéria aqui no programa Sim para a Literatura sobre esse projeto, que é muito bom. Fala, Thiago. E ela tinha uns livros, e o livro era de Pedro Bandeira, que o livro era Descanse em Paz, Meu Amor. Eu fui e li o de Pedro Bandeira, gostei, peguei outro que era o Agora Estou Sozinha, e fui lendo e fui gostando, até porque Pedro Bandeira, ele tem uma pegada para o público infanto-juvenil que, nossa, todo brasileiro precisa ler Pedro Bandeira. Praticamente é o melhor autor aí do gênero, do público-alvo infanto-juvenil para todos os brasileiros aqui do nosso país. E acabando... O Pedro Bandeira, o trabalho dele, ele estimula muito a reflexão crítica, né? Você ser um jovem mais crítico, né? Não é isso? Exatamente. Porque no livro que ele escreveu, Descansa em Paz, Meu Amor, ele toca um pouco na relação de amizade, ele toca ali um pouco na relação daquele namorado maduro, porque tem um romancezinho naquele livro. Também tem Agora Estou Sozinha, a mente de uma adolescente perto de surtar porque a mãe faleceu. Então ele mexe muito com esse lado que... Hoje em dia, a juventude também criou muito interesse quando o assunto é depressão, ansiedade, quando o assunto é, será que eu preciso ter um relacionamento logo cedo, será que eu não preciso? E isso é uma pressão muito forte hoje em dia, muito forte. Depois disso eu fui fazer Menor Aprendiz no Senac, aqui no 3 barras. Conceição. Center Norte Conceição. Isso, ali mesmo. Aí o professor Patrick, um amigo meu, ele me indicou Dan Brown, que é um autor internacional. Já leu Dan Brown, professor? Já. Dan Brown, Antes de Demônios. Isso. Aí foi um salto assim grande, mas que eu gostei que Dan Brown acabou sendo minha inspiração literária até hoje em dia, que é um autor aí que descreve muito conhecimento, Robert Langdon, falando propriamente do conhecimento, da religião, da ciência, e isso é muito instigante. O Dan Brown trabalha muito como se fossem os bastidores das religiões. Exatamente. Né? Aquele lado misterioso, sombrio. Que praticamente ninguém conhece. Exatamente. Entendeu? Ele revela muitas coisas que, nossa, a gente pensa... No senso crítico da gente vai aumentando, e outra, quando o assunto é religião, ciência e o que pode acontecer no mundo, é muito importante os jovens hoje em dia terem conhecimento sobre isso, porque como dizem professores, pais, somos o futuro da nação. Da nação. Então, essa nação em breve estará nas mãos de vocês. Isso, né? Exatamente. Eu acho que o Dan Brown ajuda o jovem, né? Ali eu digo jovem, ali o pré-jovem, né? Se existe esse termo, adolescente, pós-adolescente, a se situar melhor na realidade, né? Porque parece que existe meio que um mundo de fantasia por detrás das religiões, né? Aquela coisa do mistério que é inatingível para o ser humano comum. Exatamente. E deveria ser o contrário, né? A verdade precisa ser dita, tem que né? ser clara, principalmente quando o assunto é religioso, científico, o assunto tem que ser claro, né? De que forma que a leitura contribuiu para que você se interessasse mais e mais por estudar, Thiago? Você agora que fez o Enem, né? Exatamente por essa maneira de transmitir o conhecimento.
Há quem diz o conhecimento ele é poder. Conhecimento é poder. Diz que quem tem muito conhecimento pode mais. Eu falo que o conhecimento ele é praticamente uma lei para o ser humano. O ser humano precisa conhecer. Ninguém nasceu para ser um cabeça vazia. Todo mundo precisa conhecer, todo mundo precisa estimular-se ao conhecimento. E eu falo conhecimento não só como Dan Brown estimula a busca pelo conhecimento, como aquele segredo misterioso, como a ciência que está inovando com isso, com aquilo, não. Mas quando você lê alguns romances, como exatamente o Pedro Bandeira, que ele fala do conhecimento, da relação interpessoal das pessoas ao seu redor, entendeu? Para você saber se relacionar com seus amigos, com seus familiares, com sua família, isso é saudável. Isso é saudável. Como Agora Estou Sozinha, quando a personagem precisa aprender a controlar a própria loucura que está por vir, e isso ele passa para o leitor fica instigado ali, uma pressão tremenda junto com a protagonista, e isso é conhecimento. Conhecimento está em todas as formas, está em todas as esferas, de todas as formas possíveis, tudo é conhecimento quando contribui você para ser alguém melhor. Você está numa fase da vida, né, com 20 anos de idade, todos nós passamos por essa fase, que é a fase, e principalmente nos últimos anos agora, dessa coisa da modernidade, da tecnologia, que existe uma pressão muito grande em cima dessa geração sua, né? É o que você falou aqui no início da nossa conversa. Decidir logo o que você quer da vida, o que você vai fazer. Parece que essa fase você não pode mais errar. Isso. Né? Na vida real é diferente isso, né? Você pode errar e acertar e uma hora você vai encontrar seu caminho. O contato com os livros, com as histórias contadas nos livros, Tiago, tem contribuído para esse equilíbrio, assim, para você ser um jovem mais tranquilo, né? Com a cabeça mais no lugar, tem contribuído? Com certeza. E contribui de diversas formas, porque quando eu me apego a um livro, ou seja, como nós conversamos, o livro ele nos transporta de um mundo real para um mundo imaginário, que é do autor. E quando a gente transporta para este um ambiente imaginário, que parece que é tão real para quem lê, nós acabamos esquecendo um pouco o que está em volta. Isso esfria a mente, claro, isso esfria a alma. A gente começa a refletir sobre algumas coisas que nem imaginava, e aos poucos a gente vai nos moldando, nos lapidando. É como você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia, você consegue ler e vai se identificando com aquilo. Então, nosso senso crítico, que está embaixo, começa a subir e nós vamos vendo o mundo de uma forma melhor. E se queremos ter um mundo melhor, temos que ser pessoas melhores. Porque senão, como que nós vamos mudar o mundo se não somos Como é que você prega a paz praticando a guerra? Praticando a guerra. Não funciona. Tiago, com essa experiência sua, com a leitura e com os livros e tal, você percebe que você está influenciando seus amigos a ler também? Suas amigas, seu círculo de relacionamento? Com certeza. Por favor. Com certeza, e eu acho que também é muito importante, porque se eu tenho um senso de que a leitura ela é muito boa, ela vai me mudar, ela vai me moldar para ser alguém melhor, automaticamente eu tenho que compartilhar isso com quem está ao meu redor. Não adianta eu querer ser um rei do conhecimento, conhecer e fazer e achar e ter certeza, sendo que as pessoas que estão ao meu redor também não desfrutam desse mesmo prazer. E quando eu indico um livro para uma pessoa, para um amigo, automaticamente eu já falo, olha, você vai ler, a gente vai conversar. É até bom quando você indica um livro para a pessoa e também você quer reler ele, aí você lê junto. Todo dia você lê um capítulo. E eu acho que fortalece também os vínculos de afetividade com os amigos, né? Com certeza. Porque a leitura, Tiago, ela tem dois aspectos. Um aspecto é individual, que é aquele momento de abstração que você precisa parar num canto para ler, né? E ela tem também um aspecto coletivo, que é quando você vai compartilhar a sua experiência de leitura, né? E se você consegue influenciar mais jovens da sua geração, a leitura está cumprindo o fundamento principal dela, né? Que é estimular o conhecimento e etc. e tal. Qual a mensagem para a gente finalizar esse encontro, Tiago? Qual a mensagem que você deixa para os seus amigos, para os nossos telespectadores, sobre a importância do hábito da leitura? Para você que não tem hábito, acha que a leitura pode ser um pouco chata, um pouco complicada, olha, vale a pena. Vale muito a pena porque quando você descobre quem você é, quando você descobre o que as outras pessoas podem ser também, você aí está ativando o melhor lado de cada pessoa. E quando você ativa o melhor lado de cada pessoa, você contribui para uma humanidade melhor, uma humanidade mais digna, justa, uma humanidade com menos defeitos que gerem caos,
mas que uma humanidade que venha assim levar a paz e ao cumprimento de toda a lei de seres humanos. Obrigado, Tiago, por ter vindo. O programa Sim para a Literatura está com as portas abertas. Obrigado. Prazer ter você aqui. Igualmente. Tá bom? É com as palavras do jovem Tiago que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.